corações aqui hoje, ó Pai, em nome de Jesus, amém. No capítulo 23 de 2 Samuel, registra o nome de algumas pessoas, os valentes de Davi, que guerrearam, que defenderam o rei Davi em algumas batalhas, e eles foram escritos aqui. Tiveram destaque, foi cerca de 30 homens. Tiveram mais, mas esses 30 tiveram destaque. O Espírito Santo conduziu a Samuel para colocá-los aqui. Porém, foi colocado de uma maneira que, muito resumida, não se fala muito, principalmente desse personagem que nós vamos falar aqui hoje, chamado Samar. Porém, a Bíblia preserva esse texto. Eu tenho certeza que nada na Bíblia está ali por acaso. Mesmo você estudando ali a genealogia que é muito, talvez você possa achar meio que chato, lendo nome, sobrenome de filho de quem, neto de não tem problema. Aquilo que está escrito está ali, não é por qualquer motivo. Existe um propósito. E aqui esse homem, descrito em 2 Samuel, chamado Samar, ele se destaca como um homem dos homens poderosos de Davi. Esses homens fizeram muitas façanhas, e esse homem aqui, ele ilustra bem a sua façanha, a sua garra, a sua determinação, porque ele é o terceiro homem mencionado aqui no texto. E na época em que ele estava vivendo, em que muitos povos cruéis vinham, muitas das vezes, invadir Israel, destruir Israel, levar cativo algumas pessoas, destruir a cidade. Você se depara em muitas coisas no Antigo Testamento, onde o povo de Israel ele sofre com perseguição, sofre com os povos inimigos, principalmente com os filisteus. Sabe? De vez em quando eles invadiam. Porém, a Bíblia fala que ele era um ararita. Ararita significa montanhista. E aqui sugere que os seus ancestrais, eles viviam em colinas, montanhas. Talvez tenham se forçado a mudar daquele lugar por causa justamente desse inimigo chamado filisteus. Sabe? Talvez ampliando esse nome dele, significa também ruína. Uma maneira mais ampliada pode significar angústia, pode significar consternação. Talvez os seus antepassados, os seus pais, por causa da angústia que eles passavam, colocou o nome dele, Samar, que significa consternação, que significa angústia. Porque na antiguidade eles tinham muito isso. Colocavam o nome dos filhos dependendo da ocasião, como Icabode. Quem lembra do Icabode? Significa, foi-se a glória do Senhor. Parece, irmãos, muito provável que esse homem nasceu num momento de grande dificuldade. Talvez a mãe dele, quando estava grávida, estava em uma grande dificuldade, ele nasceu, está sendo oprimido. O povo de Deus estava sendo oprimido e colocou o nome dele. Sabe? E quando esse homem chamado Samar, ele aparece em cena, os filisteus estavam fazendo o quê? Montando um ataque contra o povo de Israel. Estava montando um ataque, estava formando grupos, exércitos, para guerrear, para saquear, para destruir, fazer alguma coisa contra o povo de Israel. Mas aí ele estava num campo, a Bíblia fala era num campo de lentilhas, provavelmente tinha frutos ali. Provavelmente tinha lentilhas naquele lugar. Era o fruto. Não é a primeira vez que a gente escuta falar sobre lentilhas. Quem lembra do livro da história de Jacó? Que vendeu a sua primogenitura por causa de um prato de angu? Prato de angu, irmãos? Prato de lentilhas. Mas o povo de Israel já estava familiarizado com essa situação. Aí, neste momento, não estava só ele, estava várias outras pessoas. Porém,
Quando o povo ouviu que os filisteus iriam invadir Israel, irmãos, cada um correu. Todos correram. Só que houve um posicionamento. Houve um posicionamento desse homem, valente, guerreiro. Quem que é valente aqui, diga amém. Qual tem sido o seu posicionamento diante da afronta? Qual tem sido o seu posicionamento diante das situações adversas? Será que nós vamos correr, ou eu e você, nós vamos ficar em prontidão? Será que todo mundo vai correr, ou você vai estar com o seu líder, você vai estar com o pastor, da hora que a luta, a dificuldade vier? Você como sacerdote do lar, será que quando a luta vier na sua família, na sua casa, na sua empresa, você, opa, eu vou correr, ou você vai se posicionar? Certa vez, eu trabalhava com a juventude da igreja e nós fomos ali no Campo do Bigode. Foi um aprendizado para mim que e sempre quando me lembram, eu fico sem graça. Às vezes eu fico rindo por causa da situação. Estávamos ali lanchando juntamente com a juventude e daqui a pouco nós escutamos barulho de tiro. Eu, por exemplo, eu sabia que era tiro, ali na quadra. E eu, sabendo que era tiro, corri. Os irmãos que estavam com a gente, que sabiam que era tiro, eu, Diron, os outros meninos lá, todo mundo correu. E a Sandra, a minha esposa, ficou lá, porque ela achava que era fogos de artifício. E quando eu lembrei, eu já estava lá quase pulando o muro. Né? Ou seja, em vez de eu proteger, em vez de eu se posicionar como valente, como aquela pessoa, nem lembrei. E até hoje os meninos brincam comigo. E ficam rindo da situação. Mas não foi eu só que eu corri, não. Foi uma galera. Teve gente que pulou, caiu no meio do lixo, pulou o muro. Porque o rapaz que tirou, os meninos que estavam lá, vieram. Ele estava vindo na nossa direção, correndo, armado. E a gente falou assim, agora ele vai vir matar alguém que está juntamente nessa lanchonete. Agora vão correr. E a Santa falou assim, eu achei que era fogo de artifício. Eu digo para vocês, não corra, em frente, proteja a sua família. Mas naquela época, me descuidei. Assim aconteceu não da mesma forma, mas aconteceu com o povo. Eles ouviram que estava vindo o perigo. Estavam se posicionando. Irmãos, cada um correu por causa do quê? Por causa do medo. O medo muitas vezes nos faz correr. O medo muitas vezes nos faz paralisar. Tem gente que tem medo, corre, mas tem gente que tem medo, paralisa. Fica sem reação, fica paralisado, fica trêmulo. Eu fico observando que eu pego muito elevador no hospital e às vezes eu entro, porque ali não tem prioridade assim de quem vai entrar, só uma pessoa. Não, a gente entra, vem com todo mundo ou com pessoa. E tem gente muito medrosa que entra e fica paralisada. E eu brinco, falo, olha esse elevador que de vez em quando trava, aí que não entra mesmo. Aí anda até mais rápido que aí eu subo, né? Eu fico preciso de urgência, aí a pessoa fica naquele agora, entra, não entra, vou ou não vou, vou ou não vou. E trava mesmo, já travou comigo várias vezes, já caiu, né? Assim, uns 50 centímetros ele trava, né? Não caiu lá embaixo no fosso, não. Por enquanto, não, espera que não caia. Irmãos, Samar não fugiu como o resto. Samar se posicionou. Ele ficou ali bravamente, bem no meio do solo. Ele talvez não estava ali por causa da lentilha. Não. Ele falou assim, olha, esse terreno aqui foi Deus que nos deu. Nós conquistamos essas terras. Nós fizemos de tudo, nós nos colocamos à frente. Agora vem esse pessoal querendo levar aquilo que nós conquistamos. Irmãos, o inimigo, muitas das vezes, ele quer roubar a sua felicidade. O inimigo quer roubar a sua família. O inimigo quer roubar o seu casamento. O inimigo quer roubar o seu ministério. O inimigo quer roubar os seus sonhos. E se eu e você não nos posicionarmos como esse rapaz fez, olha, isso foi Deus que me deu, daqui eu não saio, eu só saio se morrer. Ele pensou isso, eu só saio se morrer. Mas eu vou enfrentar. Irmãos,
Porque ele estava preparado para assumir essa posição tão solitária, tão sozinho. Porque o texto fala que ele ficou só. Não tinha ninguém com ele. A atitude de Samar nos ensina sobre a necessidade de nos posicionarmos e defender aquilo que Deus nos deu. Será que você defendeu aquilo que Deus te deu? Pai, essa família é minha. Será que você tem orado por ela? O casamento é seu. Será que você tem orado, posicionado diante de Deus, orando e defendendo aquilo que o Senhor te deu? Olha, a igreja é sua. Será que, irmãos, a igreja não é do pastor, a igreja é nossa. Será que você tem orado, se posicionado e falado, Senhor, a igreja é minha, então eu vou me posicionar. Todo mundo vai correr, mas eu vou ficar, porque eu estou com o Senhor. É aquilo que o Senhor me deu. Será que nós temos sido covardes? Mas eu aprendo aqui 3 lições que eu gostaria de passar para vocês. Para nós nos posicionarmos e defendermos aquilo que o Senhor nos confiou. E a primeira coisa, o diabo sempre vai tentar roubar coisas que mais têm valor para nós. Por que ele luta muito para a destruição da família? Para os relacionamentos, destruição da igreja? Irmãos, porque ele vai tentar roubar tudo aquilo que tem importância para você. Se você é muito alegre, se você é muito, assim, satisfeito, ele vai tentar roubar a sua alegria. Ele vai tentar deixar você triste. Sabe, os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o texto aqui nos mostra que os filisteus simbolizam o quê? O maligno, o destruidor, o diabo. Olha, cheio de lentilhas, a terra não estava seca, a terra não estava sedenta, a terra estava o quê? Produtiva, cheio de lentilhas. Sabe aquele momento que você está produzindo? Sabe aquele momento que você está feliz? Sabe aquele momento que você está contagiante? Sabe aquele momento que você está tão satisfeito em Deus? A gente pode lembrar de Jó, estava tão satisfeito em Deus, mas ele estava rodeando, ó. Mas ele está assim porque o Senhor dá tudo para ele. Mas de alguma maneira ele tirou as coisas, bens materiais, filhos. Mas uma coisa ele não conseguiu tirar de Jó, sabe o que é? A presença de Deus na vida dele. A presença de Deus na vida dele. Precisamos, irmãos, ficar atento. Eu sempre falo com a igreja que, olha, o diabo não brinca de ser diabo, porque constantemente ele vem e nos rouba as bênçãos que Deus tem nos dado, e se não nos posicionarmos, o diabo ele vai prevalecer. Tiago capítulo 4, versículo 7, nos ensina que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por isso que é essencial eu e você nós estarmos vigiantes. A palavra de Deus fala assim, ó, vigiai e orai. Vigiai e orai. Samar reconheceu algo que ninguém mais precisava ou parecia lembrar. A terra que os filisteus entraram não era deles, ou que eles estavam querendo entrar, mas pertencia a Israel. Israel, quem é Deus de Israel? O nosso Deus. Eles esqueceram que o Deus de Israel estava com ele, e diante da dificuldade, diante das lutas, muitas das vezes a gente esquece quem é o nosso Deus. A gente esquece quem está do nosso lado, nas aflições, nas angústias. A gente dá mais ênfase ao gigante do que aquele que está em nós. Fala assim comigo, olha, maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, Deus tinha dado aquela terra para eles. Parece que o povo esquece. Na verdade, o povo é esquecido. O povo de Israel é esquecido e muitas vezes a gente esquece, Senhor, foi o Senhor que me deu. E o diabo não vai levar, não. Foi o Senhor que me deu. Dele não deveria ser entregue. Olha, lentilhas eram comida pelo menos desde o dia de Jacó, sabe? Era produzido, não havia plantado aquela colheita, ele havia cuidado daquela colheita, ele também seria perdida para os filisteus? Não. Eu passei muitos anos aqui plantando, passei muitos anos colhendo, frutificando, agora vem o inimigo, tenta me roubar num dia. Só que muita gente correu. E o pior, pastor, é que muita gente corre. Muita gente corre. Quando as lutas vêm,
muita gente corre. Só que esse cara aqui, ele fez uma coisa que é impensável. Se eu olhar para dentro de mim mesmo, diante dessa situação, irmãos, talvez até eu correria. Mas ele não correu. Ele foi um homem corajoso. Ele se posicionou para defender aquilo que o Senhor deu para ele, porque era um bem valioso. E nós estamos vivendo, irmão, em épocas que muitas coisas preciosas estão sendo consideradas baratas. Muitas coisas preciosas estão sendo consideradas baratas. Liberdades para adorar a Deus foram conquistadas. Doutrinas preciosas foram descobertas. E o povo de Deus possui uma herança rica e inestimável. E muitas das vezes o inimigo tem roubado isso da gente. Os inimigos de hoje ameaçam nos roubar essas posses valiosas. Muitos tratam a verdade sagrada levianamente. Olha, carrega a Bíblia, mas não lê. Tem a Bíblia no celular, mas é só como um aplicativo. Você acha que para produzir a Bíblia que você tem na sua mão, muitos pagaram um preço muito caro para produzir a Bíblia. Hoje, quando você lê a sua Bíblia em português, em muitas linguagens, em muitas línguas diferentes ou linguagens diferentes, você fala assim: poxa, que legal. Mas muitas pessoas sofreram para que essa Bíblia chegasse na sua mão hoje. E muitas das vezes a gente tem negligenciado essa riqueza que o Senhor tem dado para nós. E hoje a Bíblia está na palma da sua mão, no seu celular. E a gente despreza o bem mais valioso. E o inimigo, ele tem feito muitas vezes, ou diariamente, coisas para roubar esses bens, essas posses. Tratam a palavra de Deus levianamente. Não pensam duas vezes para que as tendências do mundo encontrem a nossa vida, encontrem a igreja. Hoje, talvez as pessoas não se preocupam de estar unido como corpo da igreja, chamados de desigrejados. Não, eu vou cultuar na minha casa. E como que vem a senha? Como é que você faz quando vem a ceia? O partir do pão, o batismo. Como que a gente faz para celebrar? Igreja é corpo. Igreja não é templo, mas igreja é corpo. As pessoas têm perdido isso aí. O inimigo vem com essas estratégias para roubar. Precisamos de homens e mulheres, irmãos, de Deus, que valorizam essa herança, que tomem essa posição diante de Deus para a glória dele. No caso de Samar aqui, o Senhor operou uma grande vitória. Sabe por quê? Porque ele não correu. Você acha que ele lutou sozinho? Irmão, na visão humana ele iria perder. Porque ele poderia lutar, matar alguns, mas o exército era muito grande. Mas como ele estava se posicionado ali, dependente de Deus, da atitude dele, o Senhor deu vitória. É a atitude nossa que faz a diferença. A atitude que meu posicionamento diante do Senhor, sem se importar com a sua segurança, ele se manteve firme, bem no centro do campo. Olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O Senhor está comigo. Será que você tem colocado diante do Senhor dessa maneira? Como igreja do Senhor? Ele estava ali defendendo a terra sozinho. Meu irmão, eu não quero lutar a luta sozinho. Eu preciso de você lutar comigo. Eu não posso estar no meio do campo sozinho. Poderia fazer igual Samar, mas eu estou chamando gente aqui valorosa. Eu estou chamando gente aqui corajosa para lutar comigo as minhas batalhas. Para lutar a batalha juntos. Para nós conquistarmos juntos a terra que o Senhor nos deu. E a Bíblia fala que ele matou os filisteus que tentaram desapossá-lo daquele lugar. Irmãos, que grande vitória foi realizada ali. Aos nossos olhos, quando a gente lê esse texto, fala assim: meu Deus, como que pode um homem só vencer tantos inimigos? E eu digo a você, ele não se acovardou, estava na dependência de Deus. O inimigo se levantou,
mas ele não prevaleceu. Tem um corinho antigo que fala assim: o inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele peleja, mas você que é vitorioso, meu irmão, o inimigo vai embora porque ele é um derrotado. Ele é um derrotado. As tropas de Israel fugiram. Haverá momentos, irmão, solitário que talvez você venha passar. Há momentos talvez que ninguém sabe as suas lutas, mas o Senhor está com você. Haverá momentos que você vai estar sozinho, chorando no seu quarto ou no lugar, sabe? Sofrendo as suas lutas, suas angústias. Sua mãe não sabe, seu pai não sabe, seu marido não sabe, seu esposo, seus filhos. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua casa, e você está ali. Mas eu quero dizer para você, você não está realmente sozinho. Deus está com você. Deus está com você, meu irmão. Pastor, mas eu não estou vendo. Claro, Deus é Espírito, mas Ele está com você. Observe. Deus não estava fisicamente ali com ele, mas ele confiava em Deus. E ele obteve a vitória contra os inimigos. Os inimigos correram. Irmãos, haverá momentos que nós vamos ficar sozinhos, literalmente. Mas Deus está com você. Eu falo sozinho de amigos, de parentes, da família. Talvez até da igreja, mas Deus está com você. Será que nossos irmãos vão fugir? Vai se acovardar? Ou nós vamos nos posicionar? Talvez para muitas a visão pode ser muito difícil de ver. Talvez as pessoas não estão vendo o que você vê. Há um sonho no seu coração. Talvez as pessoas não estão vendo aquilo que eu estou enxergando, a visão da igreja, embora que nós precisamos passar na visão, mas muitas pessoas não enxergam ao longe. Aquilo que o Senhor tem para nós, enxerga o momento atual, a cena atual. Meu irmão, a cena atual, o ambiente atual não é o ambiente do futuro, meu querido. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Eu vejo conquista, e muitos podem ver conquista de território. Não sentem que pode lutar, sabe? Que acha que o inimigo está ali à espreita, na esquina, para derrotá-lo. Mas os israelitas não viam sentido de ficar em pé e lutar. Mas uma pessoa falou assim: não, esse território aqui é meu. Os outros podem fugir, mas eu vou ficar. Irmãos, vamos pintar um quadro diferente. Começa a enxergar coisas diferentes da sua vida. Eu não sei o que você passa, não sei quais são as suas lutas, mas começa a enxergar um quadro diferente. Começa a lembrar das coisas que o Senhor já fez no passado com o povo de Israel, já fez com você no passado e já está fazendo aqui no presente e vai continuar a fazer. Hebreus capítulo 3, versículo 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, o Senhor não muda. Irmãos, Ele está com você. Usa as vitórias anteriores, as vitórias que estão em potenciais, para construir a força que você tem para lutar com o presente momento, com a luta do futuro. Irmãos, mesmo que alguém venha fugir com barulho de guerra, você vai permanecer em pé. Irmãos, o Senhor, Ele se agrada, sabe de quem? De quem é corajoso. Olha na Bíblia. As pessoas que foram corajosas, que não se retrocederam, o Senhor está com ele. A grande vitória foi realizada naquele dia, foi grande porque resultou na coragem, resultou no posicionamento, resultou no comprometimento de um homem, porque não prevaleceu, ou seja, porque o inimigo não prevaleceu. Foi uma força sobre-humana dada ao homem de Deus naquele momento, e o Senhor pode dar uma força extraordinária para você em momentos difíceis. Eu fico olhando algumas pessoas e a gente percebe Deus na vida delas e fala: como é que aquela pessoa está em pé até hoje? E você pergunta para ela, fala assim: olha, não é a força que eu tenho, mas é a força que Deus me dá. A força que Deus me dá. Algumas pessoas perguntam para o pastor Sebastião e eu fico triste,
e ao mesmo tempo fico alegre. Pessoas que, eu fico assim, a pessoa é sem noção para fazer um tipo de pergunta dessa. E fala assim, o pastor tá com a igreja até hoje. Parece que é uma pergunta sem, sabe? Desdenhando. Irmãos, aquilo que Deus, a porta que Deus abre, o ser humano não fecha. E outra, a igreja não é do pastor Sebastião, a igreja é do Senhor Jesus. Pode fechar até o nome, Projeto Ju, mas a igreja do Senhor, ela permanece para sempre. A igreja é espiritual. Nós só somos mordomos, nós estamos fazendo o serviço que o Senhor nos deixou fazer. Meu irmão, a igreja do Senhor não fecha, até no momento que o Senhor voltar para buscar a sua amada igreja, a igreja dele vai permanecer. Deus não está levando placa de igreja. Amém? Embora isso aqui não vai fechar. Eu só estou dando um exemplo. Aleluia. Quantas as vitórias que o Senhor te deu, meu irmão? Ou será que você tem contado só as derrotas? Comece a contar as vitórias. Comece a contar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. A segunda lição que eu aprendo aqui, a responsabilidade de defender o que Deus nos confiou, o que Deus tem confiado a você. Qual a responsabilidade que você tem naquilo que Deus tem te dado? No versículo 11, parte B, a responsabilidade de defender aquilo que Deus deu. O povo fugiu diante dos filisteus, mas eu não fujo da responsabilidade daquilo que Deus me deu. Defenda com unhas e dentes, não com a força talvez do seu braço, mas com a sua de atitudes, na maneira de dizer, de unhas e dentes, mas defenda aquilo que Deus te deu, que Deus te deu. Aqui a borracha encosta na estrada. Aqui a borracha encontra a estrada. Talvez Samar estivesse cansado de correr. Sabe aquela pedrada que todo dia nos dá? E a gente corre. Toda vez o filisteu vinha e perturbava ele. Não, já estou cansado disso. Toda semana, todo mês. Não vou correr mais não. Agora eu vou enfrentar o inimigo. Agora eu não vou correr, eu posso até morrer, mas eu não vou correr. Talvez ele estava cansado, irmãos, de desistir do terreno. Seja qual for o motivo, ele parou, sacou a espada e disse: esse campo é meu. Esse campo é Deus que me deu. Qual é o seu campo? Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, qual é o seu campo? Você não precisa responder não, tá bom? Mas só pergunta para ele pensar. Qual é o seu campo hoje que Deus te deu? Qual é o seu campo que Deus te abençoou? Do que você está cansado de fugir? Tem gente que fala, pastor, estou cansado de algumas coisas. Mas de que você está cansado de fugir? Qual é o campo que Deus te deu? Talvez seja uma reunião, talvez seja um pai, talvez seja uma pessoa de autoridade, talvez seja as lutas pessoais que você tem enfrentado. Seja o que for, do que você está exaurindo? Do que você está com medo? Irmãos, devemos tomar o nosso lugar. Devemos tomar aquele lugar que o Senhor nos deu. Vou lutar por eles contra o diabo. Minha própria preguiça, minha empatia ou apatia, a cultura, eu vou lutar. Não acredito que a luta de Samar, irmão, tinha sido curta. Não acha que... Não, ali a gente lê aquele resumo e fala assim, não, de uma hora para outra acabou aquela luta. Não pense assim. Talvez durou semanas. A Bíblia não conta. Mas a gente sabe que pelas histórias das lutas, as lutas eram ferrenhas. Passavam dias e noites ali em luta. Quando a gente lembra de Davi, quando enfrentou o gigante Golias, eles estavam ali, ó. Os exércitos estavam de frente para o outro, já havia alguns dias. Agora você imagina só, o exército lá, a uma distância que talvez os nossos olhos alcancem, ouvindo. Porque os filisteus, eles falavam, né? Eles criticavam, eles zombavam. Assim como zombava do povo de Israel na época de Davi e Golias. Será que não tem gente aí para lutar?
Chama seu Deus. 40 dias, pastor? 40 dias. E você acha que Samar ficou ali de um dia para o outro? Ou no mesmo dia? Irmãos, persistência, determinação. Talvez a luta comece hoje, mas não vai acabar hoje. Senhor, eu estou aqui e daqui eu não saio. Eu falo do seu lugar, do seu posicionamento diante de Deus. Vou enfrentar hoje, vou enfrentar amanhã, até eu vencer. Até eu vencer. Eu acredito que levou um tempo. Pela história de guerra. E se nós, irmãos, lutarmos muito cedo, nós vamos perder o fôlego, nós vamos perder o emprego e possivelmente a gente vai perder a nossa paixão. Lute pelo longo prazo, não pelo curto prazo. Tem gente que tem um olhar a curto prazo, ele não tem a capacidade de enxergar ao longo, ao futuro, talvez um futuro próximo, a um futuro mais distante. Além disso, não acredito que a luta tenha sido só por lentilhas. Acho que estava ali princípios em jogo. Irmãos, a minha família conquistou, olha, os meus pais conquistaram, o Deus de Israel deu essa terra para a gente. Não é só lentilha, não. Tem muita coisa em jogo, tem histórias. Olha, meus pais lutaram e conseguiram essa terra. Eu não posso dar de mão beijado para os inimigos. Não. Nós não vamos lutar por política, nós não vamos lutar por programas, nós não vamos lutar por privilégios. A gente precisa olhar pelo um panorama geral. A gente precisa lutar pelo crescimento espiritual. A gente precisa lutar pela vida. A gente precisa lutar pela igreja. A gente precisa lutar pelas almas. É isso que nós precisamos lutar. E muitas pessoas, irmãos, tendem a projetar a culpa nos outros pelas perdas. Olha, a culpa é do fulano de tal. Olha, a culpa é da igreja. Olha, a culpa é do ministério. Olha, a culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. A culpa é do governo atual, que o negócio está ruim. Olha, o governo passado. E começa a colocar a culpa nas outras coisas. E não toma uma posição diante do Senhor. Olha, a economia está ruim. Olha, o dólar subiu. E as coisas vão de mal a pior. Mas olha, toma uma posição diante do Senhor. E nós aprendemos aqui com o texto que a responsabilidade de se posicionar e defender o que Deus nos confiou é sua. Tá ruim, a culpa é minha? A culpa é sua? Não sei. Será que eu tenho que me posicionar diante do Senhor? O que eu tenho feito para melhorar? O que eu tenho feito para defender aquilo que o Senhor me deu? Se Samar tivesse adotado a mesma atitude do povo, irmãos, ele teria perdido tudo. Todo mundo está correndo? Eu vou correr também. Só que ele não fez isso. Enquanto todo mundo corria, talvez ele começou a chamar algum. Irmão, deixa na mão não, irmão. Você está correndo, vem aqui. Me ajuda. Eu ajudar, você está doido? É o Filisteus que está aí, rapaz. Estou pensando aqui. Se eu estivesse num lugar, numa situação dessa, eu ia convidar o irmão. Não corre não, vem cá, meu irmão. Me ajuda aqui, me ajuda a pegar a espada, me ajuda, pega alguma coisa aí, não deixa na mão não. Mas Samar permaneceu firme. Quem está firme aqui, diga amém. Eu falo firme é no Senhor Jesus. Quem está firme aqui no Senhor Jesus? No propósito que Deus tem colocado na sua vida. Quem está posicionado? Quem está defendendo aquilo que Deus deu para você? Terceira e última lição. Samar arriscou a sua vida para defender o que Deus lhe havia dado. Será que você tem dado a sua vida? Será que você tem arriscado a sua vida? Será que você tem feito algo a mais para defender aquilo que Deus te deu? Ou você só está assistindo? Eu tenho certeza, irmãos, que quando Samar, o povo que fugiu, viu que Samar não fugiu e ele ganhou aquela luta, o que o povo fez? Ô Samar, me perdoa aí, porque eu fugi, mas deixa eu pelo menos vir aqui para esse terreno aqui, né? Deixa eu aproveitar, porque perdoa aí, você lutou sozinho, mas o pessoal foi embora mesmo. Essa terra é muito grande, deixa nós voltar para cá. Não é assim? É assim ou não, irmão? Tem gente que fala assim, nossa, aquele irmão ali foi sortudo, né? Aquele irmão ali, nossa, Deus abençoou ele tanto, mas não viu as noites sem dormir.
Não viu que acordou de madrugada para lutar, para correr atrás dos seus objetivos, para expandir o seu negócio. Aí quando chega no ápice, né, porque iceberg ninguém vê lá para baixo, né, que é muito maior do que a ponta. A ponta do iceberg é só a ponta, mas para baixo é muito maior. Mas as pessoas só veem aquilo ali, não vê as lutas. E quando chega no ápice, todo mundo quer aproveitar, não é verdade? Mas ninguém quis lutar com Samar. Todo mundo quis correr. Eu tenho quase que certeza. O texto não fala. Mas já que os inimigos foram embora, vão voltar todo mundo. Derrotou. Irmão, Samar pôs no meio daquele terreno e defendeu. Muitos crentes até lutam no começo. Oram, jejuam, confiam em Deus, mas muitas vezes por causa da demora. E eu sempre falo para os irmãos aqui, hoje de manhã eu falei, que as coisas de Deus, tudo é demorado. Tudo de Deus é demorado. 40 anos no deserto, não sei quantos anos para Abraão ter o filho, foi ter o filho na sua velhice, o filho, né? 400 anos no Egito, muitos anos para Jesus vir como filho de Deus, nascer de Maria. Já são 2000 anos e 24. E Jesus não voltou. E nós queremos as bênçãos de Deus muito rápido, irmãos. Presta atenção. Algumas coisas Deus realmente faz na hora. A gente olha e Ele cura na hora. Tem certas ocasiões que precisa de orar mais. Eu já vi pessoas sendo curadas na hora. Eu já vi pessoas sendo curadas na terceira oração. Porque a gente ora, mas a gente determina. A gente pode até determinar, mas eu não mando em Deus. Quem opera o milagre é quem? É Deus. E Ele tem os planos, Ele tem os momentos dEle. As nossas provações, as nossas lutas, os nossos problemas. Irmãos, muitos crentes até lutam no começo, oram, confiam em Deus, jejuam mais, mas pela demora desistem de lutar. Olha, meu filho agora, ele se perdeu, já tenho orado para ele 30 anos. Sabe quantos anos meu pai orou pela minha avó para ela aceitar Jesus? Sabe quanto tempo? Quase 40 anos. Porque eu tenho 41 e antes dela falecer, ela aceitou Jesus, meu pai batizou ela num balde d'água. Meu pai virou presbiteriano naquele momento. Estou brincando. Foi quase por aspersão, porque ela não estava andando, estava difícil, a minha avó era muito grande. Ela falou assim, eu quero batizar. Está igual aquele lá, né? Tem água aí? Tem, então vamos batizar. Colocou ela dentro da bacia e batizou ela. Ah, pastor, foi um dia para o outro? Não, meu irmão, foi quase 40 anos. Meu pai orando por ela. Meu pai orando pelos irmãos dele, para aceitar. Uns aceitaram rápido, outros mais demorados. E a gente quer ver as coisas de Deus assim, ó, num piscar de olhos. Meu irmão, muitas coisas de Deus são demoradas. O Senhor está querendo fortalecer a nossa fé. Sabe, muitas pessoas não perseveram até o fim. E a Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. O inimigo, irmão, se torna o tempo dele. Perseverança é uma das principais características de um cristão que deseja alcançar a eternidade de Deus. Olha, perseverai em oração, igreja. Perseverar não só em oração, mas perseverar em maturidade, perseverar em um crescimento espiritual, perseverar em maturidade, em conhecer mais do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 13 fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não desistiu de amar o homem e não fugiu da cruz. Ele foi e cumpriu o propósito dele até no último momento, morrendo na cruz, derramando teu sangue por nós, e hoje nós estamos aqui por causa dele.
Não por causa de você, você levantou sua mão, porque você veio até aqui, não. Ele foi ao seu encontro, por isso que você está aqui. E nós precisamos, irmãos, perseverar na doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Mas aquele que persevera, não só um ano, não só na virada do ano, mas o dia, noite, todos os dias, 365 dias por ano até a morte. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem ao Pai como o Filho. 2 João capítulo 1, versículo 9. Perseverar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel à palavra de Deus. Apesar das lutas, apesar das tentações, apesar da adversidade, apesar de não ver o resultado eminente agora, nesse exato momento, apesar de tantas lutas e angústia, perseverar, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele estava em prisões, mas ele fala que era um embaixador de Cristo. Imagina só, embaixador, ele tem liberdade para entrar, para sair em qualquer lugar, porque ele é um embaixador, ele é respeitado, mas ele fala no texto, dizendo assim, olha, eu sou embaixador em prisões. Você imagina só, embaixador preso, mas ele cumpriu o propósito dele, até mesmo preso. Ele não deixava de anunciar a palavra do Senhor. Propósito, permanecer firme. Irmão, Samar arriscou sua própria vida para posicionar, defender o que Deus tinha confiado a ele. Sabe o que eu aprendo aqui? A atitude demonstra que ele valorizou profundamente o que Deus deu para ele. Você tem valorizado aquilo que Deus tem dado para você? Pensa aí, o que Deus tem dado para você? Será que você tem valorizado aquilo que Deus tem dado para você? Tem gente que valoriza carro, tem gente que valoriza bens materiais. Mas será que Deus tem dado só essas coisas para você? Será que você tem valorizado realmente aquilo que Deus tem dado? O diabo, irmão, tem prevalecido sobre muitas pessoas, porque elas simplesmente elas submetem as palavras do inimigo, as investidas, as tramas, as setas inflamadas dele. Tiago capítulo 4, versículo 7 fala assim, está escrito, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E o diabo vem sempre com um sapatinho de algodão, sempre com a voz mansa, sempre com atitude. Você acha que ele vai demonstrar, vai vir diante de você do jeito que ele é? Que ele é feio demais? Você acha que ele vai vir desse jeito? Na nossa cultura, não a nossa cultura em si, mas a cultura que a gente pega de outros lugares, a gente acha que ele tem chifre, tem rabo, não é? Mas você acha que o diabo aparece para você, vai aparecer para alguém dessa maneira? Não. As tentações, as lutas, ou melhor, as tentações, elas sempre vêm bonitas, lindas. Não estou falando só do lado sexual, não. Em todos os lados. Ela sempre vem com ar de coisa boa. É tentado. Você não é tentado por coisa ruim, irmão. Embora tem gente que é tentado por coisa ruim, né? Ruim, né? Fumar, uma baseada, coisa ruim que destrói a vida da pessoa. Tem gente que é tentado para isso. 2 Samuel capítulo 23, versículo 12, termina assim. E o Senhor operou um grande livramento. Você quer ver um grande livramento na sua vida? Você quer ver um grande livramento na nossa igreja? Amém? Persistência. Deus honrou o posicionamento de Samar. O posicionamento diante de Deus é que tem valor para a nossa vida. Ele poderia ter fugido como a multidão, mas ele ficou. E eu gostaria que nessa noite não fuja. Não fuja das lutas. Não fuja dos seus problemas. Não fuja das dificuldades. Olha, luta. Postergar é pior. A gente precisa fazer como a águia. Na hora que ela vê aquela nuvem está cheia, já começa a querer, como diz aqueles menininhos, relampaguejar, né? Começa a fazer barulho,
ela voa por cima dela, começa a subir, não é descer não. Enfrenta aquela situação. A gente não pode correr, a gente tem que enfrentar. Que nós possamos ter essa mesma atitude, que a gente possa ter o mesmo posicionamento e defender aquilo que Deus tem nos abençoado. Eu gostaria que você mais uma vez se colocasse de pé, os irmãos se posicionassem aqui para cantar o último louvor. Acho que tem mais um.